Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Margarida Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre duas rainhas de Portugal que não conheceram o nosso país. Refiro-me às mulheres de Filipe III de Espanha, segundo de Portugal, e de Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal, respectivamente, Margarida de Áustria e Isabel de Bourbon. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Quanto a Filipe II, primeiro de Portugal, o primeiro da terceira dinastia portuguesa, a dos Habsburgo ou Áustria, casou-se 4 vezes, isto sempre na esperança de ter herdeiros varões, sendo que a sua quarta mulher, Ana de Áustria, mãe do futuro Filipe III, morreu em Badajoz em outubro de 1580, quando viajava na direção de Portugal. Como Filipe II foi jurado rei de Portugal em abril de 1581, nas Cortes de Tomar, Ana de Áustria não chegou assim, e formalmente, a ser rainha de Portugal. Deste modo, a chamada dinastia filipina portuguesa, assim chamada por os seus 3 reis terem o nome de Filipe, só teve 2 rainhas, as referidas Margarida de Áustria e Isabel de Bourbon, rainhas de quem hoje vamos falar. Apesar de diferentes, estas rainhas tiveram traços comuns. Ambas foram obrigadas a adaptar-se aos costumes rígidos da fechada corte espanhola, que então se inspirava nos costumes da corte do antigo Ducado da Borgonha. Ambas tiveram de lidar com a pressão de gerar herdeiros, sobretudo varões. Também, ambas tiveram relações tensas com os validos dos respectivos maridos, o Duque de Llerma, no caso de Margarida de Áustria, e o Conde-Duque de Olivares, no caso de Isabel de Bourbon, e, por fim, ambas tiveram o dilema de optar entre defender os interesses do seu Estado e família de origem e os da sua nova família política. No caso de Margarida de Áustria, tal não foi particularmente difícil. A mulher de Filipe III de Espanha pertencia ao ramo alemão dos Habsburgo. Era filha do arquiduque Carlos e neta do imperador Fernando I. E, à parte da maior rigidez do protocolo espanhol, não teve de enfrentar dilemas entre o seu estado de origem e o de adoção, pois, regra geral, as políticas dos Habsburgo espanhóis e imperiais estavam alinhadas. Muito religiosa, Margarida conformou-se com a sua vida de relativa clausura e, vigiada de perto pelo Duque de Llerma, valido de Filipe III, acabou por não ter intervenção política. Morreu muito nova, em 1611, com apenas 26 anos, depois de ter gerado 8 filhos e na sequência de complicações do seu último parto. Com a descendência assegurada, Filipe III não voltou a casar e morreria em 1621, 2 anos depois de ter estado em Portugal pela primeira e única vez. Isabel de Bourbon, a mulher de Filipe IV, filho de Filipe III e de Margarida de Áustria, teve um papel diferente durante o reinado do seu marido. Filha de Henrique IV, o primeiro rei de França da dinastia de Bourbon e da rainha Maria de Médicis, Isabel de Bourbon sentiu dificuldades em adaptar-se à rigidez da corte espanhola. Ao contrário de Margarida de Áustria, que nunca visitou Portugal, esteve por uma vez no reino ainda enquanto princesa das Astúrias, precisamente no ano de 1619, quando o seu sogro Filipe III
visitou Portugal e reuniu cortes em Lisboa. Aliás, esta foi também a única vez que Filipe IV esteve em Portugal, ainda enquanto Príncipe das Astúrias. Enquanto rainha, Isabel de Bourbon manteve uma relação tensa com o valido do rei Filipe IV, o conde-duque de Olivares, e viu-se confrontada com a rivalidade entre Espanha e França, que se transformou em guerra aberta a partir de 1635. Ao contrário do que se passou com a sua sogra, Isabel de Bourbon foi alvo de diversos rumores. Entre estes, foram-lhe apontados amantes, como o conde de Villamidiana, e também intenções de favorecer França, onde reinava o seu irmão Luís XIII. Em traços gerais, Isabel de Bourbon manteve-se, contudo, leal à Espanha, o Estado de que era rainha. Também, ao contrário de sua sogra, teve influência política, tendo sido regente do reino entre 1642 e 1643, enquanto o rei Filipe IV estava em Aragão a procurar controlar a rebelião catalã e contribuiu para a queda em desgraça do conde-duque de Olivares, o que aconteceu em 1643. Isabel de Bourbon morreu no ano seguinte, 1644. Dos seus 2 filhos que chegaram à idade adulta, Baltasar Carlos, o herdeiro da coroa de Espanha, morreria 2 anos depois, em 1646, e Maria Teresa seria rainha de França pelo seu casamento com Luís XIV. Sem herdeiro varão desde 1646, Filipe IV voltaria a casar-se em 1649, desta feita com sua prima Mariana de Áustria, que viria a ser a mãe de Carlos II, o último rei espanhol da dinastia de Habsburgo. No entanto, esta Mariana de Áustria já não seria, na prática, rainha de Portugal, que tinha restaurado a sua independência em 1640, isto apesar de Filipe IV se ter continuado a intitular rei de Portugal até à sua morte em 1666. Margarida, de facto, são 2 rainhas diferentes, mas que vimos ter aqui com alguns traços comuns. Alguns traços comuns. E são 2 das 4 rainhas de Portugal que pouco ou nada conheceram do país, apesar de Isabel de Bourbon ter cá passado cerca de um mês, quando da visita de Filipe III e da reunião de cortes. Sabes quais é que foram as 2 outras rainhas de Portugal que nunca entraram no país? Não faço ideia. Foram, eu estive a ver por curiosidade, batota. Exatamente por isso. Foi uma curiosidade que eu também nunca tinha pensado, mas foi, isto em termos formais, porque depois acabaram por ser rainhas titulares, de facto e formalmente, mas aqui com alguns senãos. A primeira, a Condessa Matilde de Bolonha. Ok. Não, peço desculpa que essa chega, quer dizer... Ela era casada. Ela era casada, mas não é isso. Ela chega a Cascais. O rei é que não a deixa desembarcar. Diz que ela que nem se atreva a desembarcar em Cascais. E obriga os barcos a irem embora. Portanto, ela vem quando soube que o marido se tinha casado com outra. Ela apressou-se a chegar, mas não... mas ele não a deixa sair. Mas nunca entrou no país, verdadeiramente. No reino. Em águas portuguesas. Em águas portuguesas, sim. Vá lá. E ela manteve-se como rainha de Portugal formalmente, até depois Afonso III repudia e tem aquele problema todo com o Papa, que o Papa não aceita e dá razão à Matilde, que entretanto o assunto só não acaba mal e o rei é excomungado e tudo, porque ela morre. Porque senão aquilo iria dar uma grande confusão, porque eles eram casados pela igreja. Eram casados, portanto, formalmente ela foi rainha de Portugal, apesar de nunca ter entrado em Portugal, ter ficado a ver navios, a ver Cascais. E a segunda e última, para além destas 2, foi a mulher de Dom Manuel II, que é considerada rainha. É verdade. Augusta Vitória. Apesar de ter sido já depois da destituição do Manuel II. Tem uma certa graça que há uns anos uma prima minha que a conheceu, já velhota, que a conheceu, e ela... Porque ela morre só na década de 60. Sim, ela depois vai se casar com um conde sueco, que vai ter até um papel muito interessante. Eu agora não me lembro do nome desse conde sueco. Quando, isto agora fazendo aqui um salto no tempo, quando o ministro alemão em Lisboa durante a guerra, o Einigen Una,
é mandado chamar à Alemanha por acharem que ele está, de alguma maneira, ligado ao atentado falhado de Hitler em 1944, em que depois o almirante Canários vai ser morto. Ele tem a Gestapo à espera e o dito conde, marido da Augusta Vitória, da princesa Augusta Vitória, também está com o seu Rolls Royce à espera dele e diz, não, ele vai para a minha casa e eu responsabilizo-me por ele. Ou seja, de alguma forma, talvez o tenha salvo de um destino um bocadinho mais trágico. Mas voltando à Augusta Vitória, só por graça, essa prima, há muitos anos, encontrou-a numa coisa qualquer oficial, já não sei aonde, se calhar, não sei, na Suécia, talvez, e ela disse-lhe, apresentou-se e disse, uma vez fui rainha do vosso país. Sim. Que não foi, porque o Dom Manuel já não era, quando ele se casa, sim. Ele não é rei. Sim, é um rei no exílio. Ele é um rei no exílio, se bem que, tendo sido aclamado, sim, de facto, foi um rei no exílio, mas ela tinha o tratamento de rainha. Sua Majestade rainha, pronto. Não era princesa, nem era chamavam-lhe rainha. Como Dom Manuel II nunca deixou de ter, para quem era monárquico, não para os republicanos. Os republicanos chamavam-lhe o ex-rei. Agora, em termos teóricos, depois isto entra já um bocadinho aqui na teoria do que é ser rei, um rei destornado mantém sempre o título, como o rei Simeão da Bulgária, o rei Humberto II de Itália. Eu acharia que ela não teria o título porque ela nunca chega, embora o Dom Manuel também não é coroado, porque não há coroamento desde 1640, mas pelo menos era reconhecido como rei, mas enfim. Mas as rainhas não eram aclamadas, as rainhas eram as mulheres do rei, portanto... Mas podiam ser coroadas, que é o que acontece, se eu não me engano, com a Maria de Médici. Mãe da Isabel de Borbão. Sim, mas não em Portugal. Não, em França. Em França, onde os reis também eram coroados. Mas cá, ou seja, automaticamente a rainha era a mulher do rei. Ou seja, casando-se ficava rainha. Claro. O que aqui... o contrário não era verdade. O que aqui vamos uma pequena provocação, porque obviamente não era uma discriminação, era uma forma de proteção do Estado, o que o inverso não era verdade. Porque... O consorte da rainha reinante, como foi o caso de Dom Fernando, por exemplo, ou do tio do Dom Pedro III, mas Dom Pedro III era num período pré-constitucional. Portanto, aí a Constituição não estipula e não havia um precedente. E Dom Pedro III... acaba por receber o título de rei... sobe ao trono ao mesmo tempo que Dona Maria I. Portanto, ele torna-se rei na altura em que Dona Maria I se torna rei. Agora, o que a Constituição depois estabeleceu, a Carta Constitucional, era que o consorte da rainha só se tornaria rei depois do nascimento do herdeiro do trono. Aqui ainda com uma outra particularidade, e não alongando este parênteses, porque aí entra já no século XIX e esta parte tem a ver até com os poderes formais do rei. E eu também já estudei a regência de Dom Fernando e os atributos que Dom Fernando, enquanto regente, tinha, como outra particularidade. É quando nasce o herdeiro do trono, em 1837, a Constituição não ser a Carta de 1826, mas sim ser a Constituição de 1822. Estava a ser elaborada a Constituição de 1838, mas ainda estava em vigor a Constituição de 22. Portanto, ele tem esta que estipula que só depois do nascimento do herdeiro do trono é que é considerado, o consorte da rainha passa a ser considerado rei, e depois a partir daí Dom Fernando. Diferente do que se passa, por exemplo, no Reino Unido, onde o consorte da rainha não é rei. Não é rei. Aliás o príncipe Filipe e o príncipe Alberto. O príncipe Alberto, que nunca foi rei, embora a rainha Vitória quisesse que ele tivesse ido e o Parlamento nunca permitiu. Nunca permitiu. Sim. Mas já agora vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás, que é para falarmos... Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, obviamente que nós tínhamos que ter aqui, não uma, desta vez, mas duas mulheres. Mas voltando um bocadinho àquilo que tu disseste há bocado, a Margarida da Áustria tem um papel interessante, muito interessante mesmo, a meu ver, na queda do Duque Lerma. Porque ela... de alguma maneira, aquilo que nós percebemos ao ler um livro que saiu na Temas e Debates, chamado Rainhas de Portugal e de Espanha, Margarida da Áustria e Isabel de Borbão, de três historiadoras espanholas, há uma coisa que sobressai logo à cabeça, é que estas, provavelmente seria assim em todo lado, mas em Espanha isso foi muito clamoroso, tanto com uma como com a outra. Estas mulheres que vêm, que são casamentos de Estado, são casamentos
organizados quase à nascença, não direi à nascença, mas desde muito pequeninas que elas já estão prometidas a determinados maridos, que vêm com um papel político específico, mas em que lhes é retirado uma grande parte da sua liberdade. E elas estão muito condicionadas. Completamente. Então, a Margarida da Áustria ainda é pior. Ela consegue, inclusivamente, que o Duque de Lherma, como ela se dá bem com o rei, porque apesar de tudo eles acham que têm um casamento afetivo relativamente feliz. Tanto que o rei nem sequer não se volta a casar porque tem já herdeiros, mas não se volta a casar. Não volta, porque tinha gostado muito dela e tinham tido uma boa cumplicidade. E não era aquele típico rei de amantes, como foi o filho Filipe IV, por exemplo. Mas, no entanto, o Duque tem tanto medo do poder que Margarida da Áustria pode ter de conluio, diga-se passagem, com a avó do rei, que era a imperatriz do Império, do Sacro Império, Maria, e a sua filha Margarida de la Cruz, que estão no convento das Descalças Reais. Estas três mulheres vão, de alguma forma, ter um importante ascendente sobre o rei, sobre Filipe III de Portugal. O que faz com que Lherma tente afastar o rei completamente da mulher, de toda a maneira efetiva, porque lhe vai criar uma quantidade de, para já só as pessoas que estão de perto dela, as aias, a camareira mora, etc., são pessoas da sua confiança que por acaso vão traí-lo muitas vezes porque vão ficar muito amigos da rainha. Porque ela devia ser, de facto, uma pessoa com bastantes qualidades. Exatamente. E toda aquela, como se chamava, a camarilha. Que o Duque de Lherma... O Duque de Lherma, para os nossos ouvintes, já falámos em episódios anteriores, este é o tempo clássico dos validos régios, sobretudo na monarquia espanhola. A monarquia espanhola, que na altura, neste tempo dos Habsburgos, também já falámos em episódios anteriores, era diferente estruturalmente do que será a monarquia a partir do tempo dos Borbons, que será muito mais centralizada. A monarquia hispânica, nesta altura, era compósita, ou seja, a coroa de Espanha integrava um conjunto de reinos. O reino de Portugal, o reino de Castela e a chamada coroa de Aragão, que integrava também o Condado da Catalunha, e depois as possessões à Itália e nos Países Baixos que foram sendo perdidas, mas que nesta e altura toda a América Espanhola, e em guerra permanente, não é? Este é um tempo também desde 1580, não só não há paz. Há uma integração de Portugal nesta monarquia compósita, mas por outro lado a rebelião dos Países Baixos intensifica-se com o Guilherme de Orange, portanto eles também têm sempre os Países Baixos. O que nos vai depois facilitar também o nosso grito de Ipiranga. Claro. O que seria impossível, a restauração seria impossível. Sem a revolta da Catalunha e a Guerra dos 30 anos. Dos 30 anos, sem outras frentes da monarquia espanhola. Mas este é o tempo dos validos. E ao contrário de Filipe II, Filipe II é o primeiro rei desta dinastia de Habsburgo, que é a terceira dinastia portuguesa para todos os efeitos. Filipe II era alguém com um grande pendor de burocrata e administrativo, mas não era o clássico burocrata. Ele fazia política, de facto, e controlava os assuntos todos do Estado. Mas o seu filho Filipe III não. Aliás, Filipe III é já quase uma espécie de um milagre, entre aspas, porque os herdeiros de Filipe II tinham morrido sucessivamente. E Filipe II casa-se 4 vezes. A primeira vez com uma princesa portuguesa, Manuela de Portugal, de quem tem um filho, Carlos, que é o herdeiro do trono, que é primo por todos os lados e mais alguns de Dom Sebastião. Aliás, os retratos que existem deles, a fazer fé na fidelidade dos retratos, são muito parecidos. Só que este Carlos tinha perturbações mentais sérias, fruto quase seguramente da consanguinidade, porque ele tinha... Todos os avós eram... Estão sempre a casar com primos e tios e toda a família, portanto aquilo era impossível não haver consanguinidade. Ele e Dom Sebastião, até aos 3 avós, tinham todos os avós comuns. Portanto, era uma coisa... E havendo casamentos... E o próprio Dom Sebastião também tinha, que parece, algumas... Por isso é que as semelhanças deles vão muito para além da questão física. Dom Sebastião não seria ao grau deste Carlos, príncipe das Astúrias, que o pai teve que encerrar na Torre de Madrid. Teve que aprisionar pela sua... maluquice. Pela sua... Ele era verdadeiramente cruel e era alguém... Agora está-me a faltar... Era alguém bastante agressivo.
mesmo. Tinha ataques repentes de raiva e de agressividade. Portanto, devia ter um problema... Coisa que nós, ao ler este livro, ficas, que não tem a ver com estes, mas acaba porque isto, as famílias estão todas ligadas, que acontece muito com o Luís XIII de França em criança. Exato. Que tem ataques de fúria e repentes de completamente uma grande violência que ninguém consegue explicar. Porque esse é o outro ponto. E indo aos validos, mas fazendo esse parênteses sobre o que se passa... deixar as rainhas de lado, não de lado. Não, mas vamos voltar às rainhas. Só fazendo este... Porque vem a propósito este parênteses. No século XVII, e não existindo já a Casa Real Portuguesa, não é? Sim. As outras monarquias sendo protestantes, como por exemplo a inglesa, como as nórdicas, sim, as nórdicas e algumas alemãs também, as possibilidades de casamento da coroa espanhola é com os primos Habsburgo ou com os primos Bourbons, porque o que se vai acontecer depois, no século XVII, entre a coroa de Espanha e a coroa de França, entre estas duas monarquias, foi o que se passou no século XVI, no século XV e XVI, entre a coroa portuguesa e espanhola. É que eles todos fazem casamentos cruzados. Exatamente. Filipe IV casa-se com Isabel de Bourbon, claro, enquanto Luís XIII casa-se com a irmã de Filipe IV. Eles estão permanentemente, porque isto também tem a ver com os assuntos de Estado e com uma tentativa vã de evitar guerras, que no caso não foi o caso. Não foi. Margarida, eu queria voltar à Margarida da Áustria. Só 30 segundos, só para não, porque entretanto avançámos aqui por outros campos e eu não falei na questão dos validos, só para fecharmos em 30 segundos este tema dos validos. Mas a partir de Filipe III e Filipe IV são os casos paradigmáticos disso, e Carlos II, depois o filho de Filipe IV ainda mais, porque já é um exemplo do que foi a degenerescência destes casamentos todos com consanguinidade. Filipe III e Filipe IV vão entregar o governo, ou durante largos períodos, ou durante a totalidade do reinado, aos chamados validos, que eram primeiros-ministros, cargo que não existia oficialmente, mas era alguém que tinha acesso à pessoa do rei e que no fundo governava. Tinha um poder quase que ilimitado. E uma clientela. Que era sempre preciso alimentar. De Filipe III foi este Duque de Lherma, da casa Sandoval, da família Sandoval, que depois, no tempo de Filipe IV, é substituído pelo Conde-Duque de Olivares, da Casa Guzmán, que era um ramo segundo da Casa Guzmán Medina Sidónia. De facto. E depois chegamos à conclusão que pouco muda ao longo dos séculos, porque estes, tanto um como o outro, vão de alguma forma enobrecer e enriquecer à conta dos negócios de Estado e vão alimentar uma profunda clientela. Mas eu quero voltar aqui à Margarida da Áustria, porque ela faz, aliás, esta influência que ela tem sobre o rei, que não é pouca, aliás, com a prima, com as tais, a tia e a avó que estão nas descalças, leva a que, de alguma forma, é uma das razões porque o Duque de Lherma, a certa altura, resolve mudar a capital de Madrid para Valladolid. Porque é uma maneira de as afastar. Claro. Mas também, e essa parte aqui é curiosa, é que ele também não dava um ponto sem nó. Olá, ele vai fazer o 2 em 1, porque antes mesmo de propor isso ao rei, ele já está a comprar propriedades na zona de Valladolid e casas, porque sabe que elas vão ser necessárias. É chamada especulação imobiliária. Com certeza. Portanto, isto, eu como digo, não, muda pouco. Qual é a parte engraçada da Margarida da Áustria? É que ela, de alguma forma, vai usar uma rede ligada ao seu confessor, ao frei, que agora não me lembro do nome, que está nas descalças, a uma série de pessoas, até às suas aias, para ir fazendo uma espécie de rede para estar informada do que se passa. E ela vai dar corpo a uma investigação mais ou menos secreta das atividades do Duque de Lherma e numa reunião no Escorial em que é discutido as questões das finanças do Estado, ela pede a palavra e com números e com factos, ela consegue mostrar ou demonstrar ao rei de que ele está a ser enganado. Coisa que vai dar depois algum mal-estar e que acabará por, de certa forma, determinar a queda do foi um ponto... Porque ele entra completamente... O rei tem a verdadeira percepção de que há ali factos que lhe estão a ser escondidos. E o próprio secretário da rainha, que era... lembras-te do nome? Não me lembro. Também não. Que também está metido nisto, é o primeiro a ser preso e condenado à morte. O Lerma consegue salvar-se,
porque vai conseguindo e de facto consegue, apesar de tudo, amparar isto, mas quando entra o Conde de Olivares ele vai despachado para as suas terras, e o outro, que era o Rodrigo Calderón, vai ser degolado, porque de facto isto é sempre um jogo de poder. Mas aí porque o Valide acaba por receber ou ter a sua valência exatamente pela confiança do rei. Claro. E morrendo o rei, no fundo foi um bocadinho o que se passou com o Marquês de Pombal. É um facto. Que depois, morrendo o rei seguinte vai querer outro. Vai querer outro e acabou por cair em desgraça. Mas sempre é interessante. Sempre fazer estes ajustes de contas. Porque eles acabam por andar sempre em ajuste de contas. É o típico tempo das movimentações no palácio. Os golpes são palacianos, tudo se passa dentro do palácio, porque no caso então das rainhas, elas praticamente viviam em clausura, mas mesmo os reis também, de alguma forma, porque aqui há uma grande diferença entre o que era o tempo dos reis anteriores, até ao tempo dos reis católicos, e depois o que vai ser a prática a partir de Carlos V. A prática da corte é completamente diferente. Porque Carlos V introduz, como pelo lado do seu pai, Filipe o Belo, de Habsburgo, recebe também a herança do Ducado da Borgonha, introduz costumes do Ducado da Borgonha e também alemães, em que o rei ou o imperador ou o soberano ou um príncipe soberano viviam mais resguardados, ao contrário do que era o costume anterior, e onde inclusive as mulheres tinham maior protagonismo. Nós não nos podemos esquecer que os reis católicos, Isabel era rainha de Castela. Ela é que é a grande figura, agora, não é ele. No tempo, isto nunca aconteceu no tempo dos Habsburgos, e daí sempre a sua preocupação em terem um herdeiro varão, mas no caso dos Habsburgo, do espaço alemão, também existia a lei sálica. No Império Alemão também tem. Existiu, até, aliás, depois a Guerra de Sucessão de Áustria, já no século XVIII, que também falámos aqui em episódios anteriores, é justamente para se perceber se havia ou não a possibilidade, na altura da Imperatriz Maria Teresa de Habsburgo, suceder ao pai ou ao Imperador Carlos VI. Mas aqui há uma rigidez de costumes que leva a que, por exemplo, até a própria Isabel de Bourbon, que vinha de uma corte muito mais aberta, muito mais livre, para não dizer para ser simpática. Henrique IV tinha algo que é surpreendente e que nos surpreende aqui no livro, é que os seus filhos era um pai amantíssimo, ao não só dos filhos, mãe, que era péssima, mas não só dos filhos, como também de amantes, e dos filhos ilegítimos, estavam todos juntos, que tinham. Mas os filhos e este é um costume curioso e mostra também como a infância era encarada nesta altura. É verdade. Porque muitos deles, não passando dos 7 anos, não chegavam a ser educados ao pé dos pais, exatamente porque a mortalidade infantil era muito grande. E Isabel de Bourbon foi educada numa corte Henrique IV. Henrique IV é o primeiro Bourbon francês como rei. E para os nossos ouvintes se aperceberem do que foi o seu pragmatismo, ele é aquele célebre rei que era o líder da Liga Protestante na altura das guerras religiosas do século XVI, e que quando morre o último rei da dinastia de Valois e ele é o herdeiro do trono, diz de uma forma muito pragmática: Paris vale bem uma missa. Portanto, converte-se ao catolicismo. E depois os Bourbons passam a ser também um dos expoentes do catolicismo, são reis católicos. Mas Isabel de Bourbon é criada com o irmão legítimo, Luís XIII, o futuro Luís XIII de França, e com outros irmãos que eram filhos ilegítimos, bastardos, como se dizia na altura, de Henrique IV. Portanto, quando passa para a Espanha, choca com uma corte com costumes muito mais austeros, onde inclusive não se podia fazer, a rainha não podia fazer exercício físico, nem jogar cartas, que também era considerado. E ela consegue que o rei, o sogro, autorize a ter um jardim, na parte do jardim que não tem acesso, para ela poder, coitadinha, enfiada em casa. Quer dizer, já não era só grave o facto de ter sido casada, com 12 anos, com alguém que não conhece, mudar de corte e ter que andar com roupa até ao pescoço, porque em França já se usavam decotes, em Espanha ali não se podia nem sequer mostrar o pescoço. Nem mostrar o pescoço. Por isso é que havia aquelas golas. Deviam ser super desconfortáveis, diga-se de passagem. Quer dizer, é de facto uma situação que deve ser um choque, ainda por cima, porque nem sequer lhes era permitido manter, precisamente pela tal influência que poderia ser contrária aos interesses dos seus validos,
nem sequer poderia manter os seus aios ou as suas aias que vinham de França com ela, que são todas despachadas e que são substituídas por espanholas. Sim. E, portanto, a solidão destas rainhas, se ainda por cima, se não se dessem bem com os maridos, devia ser um ferro. Que não foi o caso da primeira, e nós estamos aqui a andar para trás e para a frente, mas o que tem graça, mas o que não foi o caso desta primeira de Margarida da Áustria, que de facto teve uma relação dentro do que eram os padrões da época relativamente simpática com o Filipe II Portugal III de Espanha, que pelos vistos também a considerava. Ela vive praticamente sempre em clausura. Ela no fundo ela só não estava em clausura porque era rainha, mas dentro do espaço público era pouco vista, era suposto que a rainha tivesse recato, e ela acaba por criar a sua própria corte, exatamente com os confessores, com as aias, e entre o convento e o Palácio Real, entre conventos e palácios reais, ela cria a sua rede. Provavelmente por isso eles têm como hábito, no tempo da Margarida da Áustria e do Filipe II, ao contrário, II de Portugal, III de Espanha, têm o hábito de visitar muitos conventos, porque nesse momento o casal real vai e pode estar junto, porque eles em público até podem conversar. Pois o resto era tudo muito restringido, eventualmente, à parte em que se concebiam os filhos. Não tinham outros contactos. Portanto, ela, se queria ter algum contacto para conversar com o marido, tinha que ser quase que através da tal rede, o que é uma coisa completamente absurda. Absolutamente mas absurda. A outra, a Isabel de Bourbon, apesar de não ter, como tu disseste muito bem, a mesma relação afetiva com o rei, até porque ele tem imensos amantes, coisa que o Conde de Olivares vai instigar bastante, levá-lo para fora e acaba sempre tudo... Aliás, parece que a amizade deles começou exatamente assim, eram companheiros de farra. Eram companheiros de farra, precisamente. Mas a partir de certa altura, que essa altura é quando ela começa a ter filhos, que é fundamental para uma rainha, era ter filhos e de preferência varão, um filho varão, o rei começa a dar mais atenção, daí a pôr-lhe a regência na mão. Sim. E ela fazer uma belíssima regência. Sim. O caso de Isabel de Bourbon é bastante diferente. Completamente diferente. No caso de Margarida de Áustria, só para fecharmos aqui talvez o capítulo de Margarida da Áustria, porque ela é menos interessante, Isabel de Bourbon tem bastante mais que se lhe diga, mas no caso de Margarida da Áustria é uma coisa que hoje nos faz confusão. Ela morre com 26 anos. Com 8 filhos. Com 8 filhos, de complicações do parto do oitavo filho. O que era normal. Quer dizer, até poderia ter acontecido muito antes, não é? Podia ter morrido logo do primeiro parto. Com a falta de higiene que havia e com os sistemas... Era muito fácil que tivesse acontecido por uma febre decorrente de uma infecção de um bocado de placenta que não saiu. Coisa que hoje em dia era impensável, praticamente impensável. Quer dizer, não sei se infelizmente se calhar não era impensável. Poderia, sim, mas pelo menos era muito mais facilmente detetável. Na altura numa nem rainha que teria com certeza os melhores cuidados possíveis de uma época. Coisa que outras mulheres não teriam de certeza. Mas é um bocadinho assustador, porque elas de facto casavam-nas aos 12, 13 anos, até às vezes antes, mas também, obviamente, o casamento só se consumava depois delas atingirem a sua maturidade, que no fundo tinha a ver com a primeira menstruação, e o que era também uma coisa bastante, ao mesmo tempo também é um bocado estranho, porque isto depois é público. Exato. O casamento, a consumação do matrimónio é celebrado publicamente, com festas e com... Porque era quase um assunto de Estado. É um assunto de Estado. A privacidade das pessoas, sobretudo das mulheres, era uma privacidade relativa, porque mesmo os partos eram assistidos por várias pessoas, homens e mulheres, para terem a certeza que os bebés eram filhos delas. Filhos delas, para garantir que não havia trocas e tudo isso, com várias testemunhas, sim. Sinistra de pensar. No caso das famílias reais, havia não só interesse, obviamente, em ter varões, que eram os que herdavam o trono, mas também em ter filhas. Para consumar alianças. Claro. E, inclusive, não só alianças, como a possibilidade de vir a reclamar um trono a posteriori. Por exemplo, no caso da passagem dos Habsburgo pós-Bourbon em Espanha, foi justamente através de uma filha de Isabel de Bourbon,
de Filipe IV e de Isabel de Bourbon, Maria Teresa, que é a única que vai sobreviver, que se vai casar com Luís XIV, e é por aí que depois Luís XIV reclama para o seu neto Filipe de Anjou o trono de Espanha, e vai a ser o primeiro rei da dinastia de Bourbon, como Filipe V. Mas Margarida de Áustria morre com 26 anos. Como vimos, Filipe III não se volta a casar. Morre 10 anos depois. Dentro desse tempo, Filipe III ainda vem uma vez a Portugal. Reparem, uma única vez para reunir cortes jurado, e para que o seu filho herdeiro seja jurado, também herdeiro do trono português. Ele começou o seu reinado em 1598 e vem a Portugal pela primeira vez em 1619. Ou seja, Portugal era uma parte na altura da coroa de Espanha. Desculpa, acaba. E acabava por ser visto a ligação dos reis com Portugal. Havia um conselho de Portugal de Estado, em Madrid, e os reis vinham a Portugal com o objetivo de serem jurados, ou seja, de serem confirmados e de reunir eventualmente cortes. Noutras circunstâncias não vinham. Como não vinham outras partes da sua monarquia. Claro, é evidente. Em Aragão era a mesma coisa. Só uma pequena história que eu acho que também tem graça pensar nisso. Nós temos no nosso Museu dos Coches uma das peças mais importantes e interessantes. Aliás, devo dizer que o Museu dos Coches é talvez o museu do mundo que tem a maior coleção de coches reais e coches de aparato, por razões várias. Uma delas, que é a mais antiga peça, é o coche de Filipe II, quando vem a Portugal. Quando entra em Portugal. Numa altura em que se está precisamente a dar, entre aspas, uma revolução nos transportes, em que as pessoas estão a deixar de andar, mesmo as famílias reais, a deixar de andar a cavalo para andar de coche. Sim. E esse coche acabou por ficar cá. E apesar de, até há relativamente pouco tempo, ter havido grandes pressões para o coche regressar a Madrid, não saiu. Outra coisa curiosa é que nós temos imensos coches franceses que estão cá e que os franceses não têm, com grande pena deles, porque a Revolução Francesa, o coche era um atributo da nobreza e são quase todos destruídos. Pois. Portanto, nós temos um museu fechado de preciosidades que não existem, e que já agora, nunca é demais dizer, vale a pena vale imensa pena visitar. Até pelos os 3 coches que sobrevivem do cortejo do Dom João V, da Embaixada do Marquês de Fontes. Exatamente, ao Papa. Sim, quer dizer, é eu acho 1718, que só isso vale imensa pena ir ver o que é que lá está, porque nós, enquanto Portugal tem, de facto, numa série de áreas, coisas únicas do mundo, infelizmente, e aí os poderes públicos são assim desde sempre quase, não ligam muito às coisas e nem sequer as divulgam, coisa que se calhar em Espanha ou Inglaterra já estavam a fazer parangonas com estas coisas extraordinárias que nós temos nos nossos museus, e nós aqui parece que ninguém quer saber do que é que tem, ou deixa de querer. Mais uma vez, o termos orgulho na nossa história, no nosso património, é uma característica, não faz mal uma nenhum. não característica que faz imensa pena, imensa impressão. Nós temos, que é uma outra coisa extraordinária, o Observatório da Ajuda, único no mundo a funcionar ainda, igualzinho ao que era no século XIX. E são bons pretextos para se dizer bem. Claro. Às vezes há sempre a tendência para Qual é a parte é de muito dizer fácil mal? dizer mal. É que ninguém quer saber e deixam os desgraçados. Felizmente há sempre uns carolas que defendem com unhas e dentes este património. E temos que estar todos muito gratos a estas pessoas que até quase que anonimamente vão preservando e vão dando essa... Bom, mas... Voltando às nossas rainhas e à Isabel de Bourbon, que é de agora facto a Isabel de Bourbon. personagem... Isabel de Bourbon, que vai para a Espanha também ainda muito nova. Tem esse choque, e neste caso, talvez com um feitio menos... mais submisso. Margarida de Áustria mais submissa, Isabel de Bourbon, alguém com... tem um choque grande, até pelo contraste entre o que era a corte francesa e o que era a corte espanhola, porque aí são bastante diferentes. Os Habsburgo alemães, chamados imperiais e espanhóis, terão maiores afinidades e mais parecenças do que esta corte francesa. E ela vai ser também uma rainha que, vivendo os mesmos condicionalismos que a sogra que ela não conheceu, mas que vai ter um protagonismo diferente, até porque ela chega a Espanha numa altura em que Espanha e França procuravam selar uma aliança, mas ela ter-se-á que confrontar com a hostilidade entre
o seu marido e o seu irmão Luís XIII. Exato. Vai ter que optar. Vai ter que optar, com quem ela tinha também uma boa relação em criança, depois nunca mais o viu. Isto também é uma coisa estranha, porque a relação dela com Maria de Médicis também é uma relação... É uma relação atribuladíssima. Atribulada, distante. A própria Maria de Médicis, Margarida, tinha uma relação atribulada com Luís XIII, por causa do cardeal Richelieu. Sim, mas a ideia que tu tens da Maria de Médicis é que é uma mulher... Aliás, só o facto dos filhos não serem criados juntos dos pais... dava logo um distanciamento, como é óbvio. Claro. Portanto, há logo uma distância enorme. E a Maria de Médicis, a meu ver, pelo que eu tenho lido, é uma mulher também com a sua agenda política e com os seus interesses. E, portanto, ela é uma manipuladora também. Claro. E ela, inclusivamente, enquanto a filha, Isabel de Bourbon, lhe pode ser útil nos seus interesses, ela mantém correspondência com a filha. Há uma determinada altura que ela chega à conclusão que a filha não está a servir os seus interesses, por simplesmente deixa de lhe escrever. Sim, e durante meses. Quase praticamente um ano que nem sequer lhe escreve, que deixa a dita Isabel de Bourbon um bocadinho preocupada. Quando é que ela volta a reescrever à filha? Quando ela tem um filho varão. E, portanto, ela vai passar a ter uma ascendência na corte. Um estatuto completamente diferente. Que não tinha. Mãe de futuro rei é completamente diferente. Do que ser uma mãe infértil, porque ela teve várias situações da gravidez não chegar ao fim e, portanto, acabava por ser, de alguma maneira, poderia a coisa correr mal para o lado dela. E em França, nessa altura, junto de Maria de Médicis, e é paradoxal porque Maria de Médicis, tendo-a conhecido em adulta, tê-la conhecido, obviamente, muito melhor, estava Ana d'Áustria. Portanto, que era a filha, a irmã de Filipe IV, e portanto, estas princesas e futuras rainhas depois, obviamente, as sogras, caso coincidissem, no caso de Isabel de Bourbon não aconteceu porque ela não conheceu a sogra. Mas no caso de Maria de Médicis, ela conheceu a nora, não é? Sim, Ana d'Áustria. Ana d'Áustria conhecia muito melhor Maria de Médicis, eventualmente, que sua mãe, e eventualmente Maria de Médicis conhecia melhor Ana d'Áustria do que sua filha, Isabel de Bourbon. Portanto, de facto, estas princesas estavam feitas para... Exatamente, coitadinhas. Ou iam para conventos, aquelas para quais não se arranjava um casamento. Vai para convento. Ou então iam para um país de onde nunca mais voltavam. A não ser que ficassem viúvas e regressassem. Sim, eventualmente. E às Catarina vezes de Bragança, por exemplo. Exato. Há algumas que... A Catarina de Bragança regressa porque nunca teve filhos e acaba por também haver um partido muito contra ela pelo facto de ela ser católica. E, portanto, ela acaba por regressar. Mas podia acontecer, num caso ou noutro. Por exemplo, estou-me a lembrar de outra situação, de uma princesa que não chegou a rainha. Foi a princesa Joana d'Áustria que se casou, a mãe de Dom Sebastião. Sim. A mãe de Dom Sebastião casa-se com o príncipe Dom João, o herdeiro da coroa portuguesa. Fica viúva. Mãe de Dom Sebastião. Volta para Espanha, onde tinha muita confiança do seu irmão Filipe II. Sim. Inclusive sendo regente do reino por mais de uma vez. E nunca mais viu o filho de Dom Sebastião. Portanto, conhecia melhor o sobrinho. Pois, provavelmente. Eu não sei se eles não se terão encontrado uma vez, mas... Não sei, mas porque aquilo também... Eu não tenho a certeza, agora não tenho a certeza do que estou a dizer, mas parece-me que nesta altura o papel da mãe não é o papel que vai ser depois atribuído às mulheres no século XIX. Não tem nada a ver. Nada, porque é um papel que é atribuído depois no século XIX, ou é uma instituição, a história do chamado amor de mãe. Isso há um livro bastante interessante sobre isso, que de facto é uma invenção, entre aspas, do século XIX, porque até aí as mães, os filhos eram criados pelas amas e muitas vezes longe da vista, só os voltavam a ver pai aos 12 anos ou aos 10 anos. Margarida, estamos a falar neste tipo de... Estamos a falar de gente... Aqui já é mesmo real, nem estamos a falar de famílias de nobreza, estamos a falar mas também acontecia. Agora, é de facto estranho, mas eu estou convencida também que a própria interesse nacional em relação ao Dom Sebastião também não estavam interessados em manter a mãe cá. Não, exatamente pelo vazio de poder que existia, porque e não era uma mãe de rei. Sim. À partida, poderia estar destinada à regência. Exatamente. Tal como a avó de Dom Sebastião teve, Dona Catarina da Áustria, foi regente do reino. Foi, exato, precisamente. Portanto, aí ias tirar papel ao cardeal Dom Henrique e à própria Catarina de Bragança. E a Catarina da Áustria na altura. Sim, mas claro. Mas aqui
para se perceber que nos reinos ibéricos e também no reino de França, porque Maria de Médicis também foi regente. Henrique IV é assassinado em 1610 e Maria de Médicis é regente antes de Luís XIII ter idade para subir ao trono. Para se tornar mas rei, também de facto. Pega nela e manda embora. Sim. Sim, mas ou seja, a qualquer momento, estas mulheres que viviam em relativa clausura e de uma forma recatada poderiam ganhar protagonismo político. Coisa que aconteceu com a Isabel de Bourbon. Desde que tivessem um filho. Desde que fossem as mães do herdeiro do trono. E ela vai ser regente ainda em vida do marido, quando ele está neste, porque entretanto, também como já falaste, e bem, da questão da entrada, e isso é uma coisa que vai ser de certeza absoluta muito penosa para a Isabel de Bourbon, que é a entrada da Espanha na Guerra dos 30 anos, que vai estar a bater de frente com os franceses também. Sim, está em guerra contra o irmão. Pronto, e portanto está em guerra contra o irmão, é uma coisa que não deve ser nada simpática, e portanto durante alguns períodos em que o rei não está, é ela que assume a regência. Ainda por cima assume bem. E ao assumir bem, aparentemente parece que o Filipe IV, terceiro de Portugal, nesta fase final da vida de Isabel de Bourbon, vai perceber a importância que esta mulher tem na sua vida. Claro. E, portanto, até vai ficar muito desgostoso quando ela morre. Mas estamos a falar já de uma fase mais tardia. Porque nesta fase mais tardia, realmente ela tem um dilema grande, para além de todas as questões de tensão que sempre teve com o Conde Duque de Olivares, claro, que é o grande protagonista da monarquia espanhola desde 1621, é durante 20 anos, até 1642, 43, quando cai em desgraça. Ele cai em desgraça muito... Também pelas mesmas razões. Pelas mesmas razões... mas sobretudo por dois motivos. É óbvio que depois Isabel de Bourbon também teve o seu cota papel. E o seu papel, mas o papel essencial foi, para além do Conde Duque de Olivares ter criado a sua clientela, o que não é novidade nenhuma, e ter enriquecido a sua casa também não é novidade nenhuma, mas basicamente foi pela perda de Portugal, pela rebelião catalã e pela derrota de Rocroi em 1643 na Guerra dos 30 anos. Foram estes três motivos que levaram Filipe IV a afastá-lo como valido, e desde 1643, apesar de ter outros validos, inclusive o sucessor do Conde Duque de Olivares, Luís de Haro, que passa a ser um valido próximo, mas nunca com o protagonismo que teve o Conde Duque de Olivares. E de 1643 até à sua morte, porque Filipe IV tem um reinado muito longo, até 1666, ele de facto assume o protagonismo. Mas aqui começa-se a aproximar da mulher. E a mulher é regente, numa altura complicadíssima em que Espanha está em guerra com França. Foi com guerra com França, aliás, está em guerra com toda a gente, pelos vistos, porque quer dizer... Mas particularmente com França, porque França é o país de origem e onde reinava Luís XIII, irmão... Mas ela, aparentemente, e pelo que se percebe, é uma regente com muito bom senso e que consegue agarrar as pontas todas, fazendo as coisas de forma a que, de alguma maneira, o próprio marido vá reconhecer que ela é. Aliás, diz-se, mas o que diz-se não é necessariamente verdade, de que quando ela morre teria dito, ou não sei se quando morre, ou que ela era o seu novo valido, porque ela de facto era a pessoa que e muito curiosamente, no caso também em 1640, como sabemos, ou como a maioria das pessoas sabe, a 1 de dezembro dá-se o golpe palaciano, que é a origem da restauração da independência de Portugal. Tudo no século XVII se passava dentro do palácio, a maioria das chamadas revoluções, que é um conceito anacrónico para a época, eram golpes palacianos, tidos dentro do palácio, portanto conseguindo controlar o centro do poder, mas Isabel de Bourbon na altura estava particularmente preocupada em controlar a rebelião catalã, que era o foco principal de revolta e aquele que poderia passar para a França, porque tinha o apoio da França de Richelieu, e foi muito apoiada pelo Cardeal Richelieu. O Cardeal Richelieu depois também morre em 1642, portanto também não tem... Também muito... é um outro valido, de alguma maneira, é um homem com um peso brutal há uma alteração na política francesa. Muito grande também na política francesa, é que mais ou menos a par da morte, penso que é no ano a seguir, morre Luís XIII,
Penso que em 1643. Eles morrem no mesmo ano ou o Cardeal Richelieu morre, dá-me a ideia que morre um ano antes e depois é uma coisa muito próxima. Morre Luís XIII, porque Luís XIV nasce em 1638 e torna-se rei com 5 anos, portanto 1643. Luís XIII terá morrido em 1643. E, portanto, a partir daí também há uma espécie de um vazio de poder em que pede uma regência também em França, e mais uma vez a importância, apesar de ser o cardeal Mazarino Mazarino que vem substituir de alguma forma Richelieu, mas Ana da Áustria volta também a ter essa possibilidade por ser a mãe do rei, a mãe do jovem rei. No fundo era mesmo aquilo que queriam dela, era que ela fosse uma mãe de um varão. De um varão. Pois, mas aqui dá-se esta situação de existirem uma Isabel de Bourbon de origem francesa em Espanha como regente, contrário aos interesses de França, portanto defendendo os interesses de Espanha, e uma espanhola em França. Portanto, dá-se estas situações e o que era esperado dos dois lados, e depois estas rainhas, estas mulheres acabam por ficar numa situação em que são presas por ter cão e presas por não ter. Porque a sua família de origem, o seu irmão, a sua mãe, a sua família de origem, esperam que elas favorecem a política do seu país de origem. Exatamente. Enquanto o rei e marido quer, obviamente, que sob acusação de traição, estar a conspirar contra o seu novo Estado, que é rainha, de facto, que ela tome o partido, portanto, deixas ali numa situação muito complicada. É um facto. Em que... Felizmente são mulheres e conseguem resolver esses assuntos, apesar de tudo. Pois, o conselho mais óbvio de quem privilegia a inação e que as pessoas não tomam partido é não diga nada. Não diga nada. Mantenha-se neutra. Mas se bem que era esperada também... Mas era esperado que ela fizesse alguma coisa. Que escreva cartas, claro, e tudo isso. Coisa que vai fazendo, qualquer delas vão fazendo e vão tentando passar entre os pingos da chuva, mas sobretudo Isabel de Bourbon, que a mesma apanha com todo esse confronto, que no fundo é um confronto com a França, e nós não nos podemos esquecer que é nesta altura que a França vai começar a emergir como uma grande potência europeia e França, que vai, de alguma forma, também determinar o declínio dos Habsburgos. As últimas décadas do século XVII são, por assim dizer, a passagem de testemunho de Espanha para a França como grande potência europeia, com Luís XIV, com o auge de Luís XIV, exatamente, sobretudo a partir de 1660, depois de começa, de facto, o grande reinado do Rei Sol. Claro, a grande ascensão da França e a tomar... Aliás, porque eles, de alguma maneira, levam a Idade Média quase até muito tarde. Porque nós vamos assistir ainda com Henrique IV, que ele tem um problema, muitas vezes, quase de feudalismo dentro dos seus territórios. Sim, portanto, o feudalismo em França acaba muito tarde e prolonga-se com uma dificuldade do Estado centralizar até muito tarde. Em bom rigor, só Luís XIV é que vai acabar definitivamente com... Portanto, com um início de reinado muito difícil. Complicado. Muito complicado. Quanto a estas nossas duas rainhas, porque ambas foram rainhas de Portugal, e com muito pouco contacto com Portugal, aqui tivemos o retrato possível, ambas com influência na política interna da monarquia hispânica e ambas com estes dilemas de optarem entre a sua família política ou a sua família de origem, com dificuldades de relação com os validos dos respectivos maridos. Duque de Lherma e depois o Conde Duque de Olivares, ou seja, tiveram que usar bastante argúcia. Muita argúcia. Margarida da Áustria acaba por morrer muito cedo, mas curiosamente deixa o herdeiro do trono, que é Filipe IV. Isabel de Bourbon teve uma vida mais longa, não serve para nada, mas o seu herdeiro morre 2 anos depois, e portanto Filipe IV volta-se a casar. Mais uma vez com uma prima austríaca, Maria Ana de Áustria. São os pais de Carlos II, que já evidencia todo o que foi a degenerescência destes casamentos cruzados. É uma coisa louca. Portanto, e não tem filhos e acaba por, quando morre, dar origem depois ao fim da dinastia de Habsburgo e ao início da dinastia de Bourbon. Neste caso, Isabel de Bourbon ainda perpetuou o seu legado, porque é através da sua filha Maria Teresa que os Bourbons ascendem ao trono de Espanha no início do século XVIII. Margarida, depois desta viagem com estas rainhas enclausuradas, que nós tirámos cá para fora também. Nós tirámos cá para fora e com uma grande subtileza e argúcia com a intervenção política durante estes tempos,
Hoje ficamos por aqui. Até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.